Oi, tem alguém aí? Hoje eu quero conversar com vocês sobre as unidades de medidas. E se a gente quiser saber quantos metros a gente tem? Será que a gente já tem mais de 1 metro? Será que vocês têm mais de 1 metro? Eu tenho. E se a gente quiser saber quantos centímetros mede um lápis? E se depois que a gente gastar esse lápis, ele tiver outra medida? Qual é o instrumento que a gente utiliza para medir? A régua? A fita métrica? A trena? Que outros aparelhos podem medir o comprimento? A nossa aula de hoje é para mostrar que alguns objetos do nosso dia a dia são comprados por metro ou que eles devem ser medidos através da unidade de comprimento. E se eu quisesse medir o comprimento dessa borracha? E se eu quisesse medir o comprimento desse chaveiro? E se eu quisesse saber quanto mede essa fita aqui? E se eu quisesse saber quantos quilômetros tem da minha casa até a casa da minha avó? Quais são os instrumentos que a gente deve utilizar para medir o comprimento e como se chamam as medidas de comprimento mais utilizadas ou aquelas que devem ser utilizadas na hora de saber essa medida? E como se chamam as unidades de medidas utilizadas no comprimento? Olá, queridos alunos! Hoje a nossa aula é de matemática e nós iremos aprender sobre medidas de comprimento. O que é uma medida de comprimento? São medidas utilizadas para sabermos o tamanho, a largura, a distância. Dependendo do que a gente quer saber, nós utilizamos alguns utensílios que nos ajudarão a saber se a gente tem centímetros, se a gente tem metros, se a gente tem quilômetros. Então vamos lá conhecer cada medida, cada unidade de medida de comprimento e saber para que elas servem e como elas são utilizadas. Primeiramente, vamos conhecer quais são as principais unidades de medida de comprimento. Vou começar mostrando a vocês o metro. O metro é a principal medida de comprimento e ela é representada pela letra M minúscula. Então, quando a gente tem um número que depois dele a gente tem a letra M minúscula, a gente já sabe que a gente está se referindo a metro, tá? Sendo assim, vamos representar a unidade de metro pelo número 1. A menor medida do metro é 1 metro. Se nós formos para a direita, nós vamos observar que aqui nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Aqui a gente tem o metro dividido em pequenos pedacinhos, em pequenas partículas, para vocês entenderem mais fácil. Vindo para cá, o decímetro, representado pela letra M, significa que nós temos a 10ª parte do metro. O centímetro, o nome já está praticamente dizendo, é 100. Nós temos a 100ª parte do metro. E o milímetro, que vem de 1000, nós temos a 1000ª parte do metro. Aqui na régua, como nós podemos observar, nós temos de 0 a 30. A régua tem 30 centímetros. Cada unidade dessa, deixa eu aproximar aqui para vocês verem, cada número desse corresponde a 1 centímetro. E cada risquinho desse aqui, cada retinha dessa aqui no meio, entre 1 centímetro e outro, é 1 milímetro. Essa medida, gente, ela é igual, ela deve ser igual em todos os instrumentos, seja na régua, seja na trena, seja no metro, tá bom? Na fita métrica. Então, o milímetro está aqui, ó. O centímetro, que é a cada 10 milímetros, a gente tem 1 centímetro, tá? Depois, o decímetro, que a gente poderia dizer que essa régua, então, ela tem 3 decímetros, porque ela tem, ó, decímetros são 10 centímetros, então ela tem daqui para aqui nós temos 1 decímetro, de 10 para 20 nós temos outro decímetro e de 20 para 30 nós temos outro decímetro.
Para vocês perceberem como a unidade de medida ela tem que ser padrão, ninguém pode fazer 1 centímetro de um jeito e outra pessoa fazer de outro, tem que ser tudo igual. Olha aqui, esse aqui é a fita métrica, utilizada geralmente por costureiras, né? Geralmente, mas pode ser utilizado por outras pessoas também. Ó, eu vou aproximar aqui para vocês verem a unidade de comprimento da fita métrica e da régua. Ó, se vocês observarem, a distância é a mesma, ó, dessa reta aqui, tá? Para cima e dessa aqui também. Então, é uma medida igual. Se nós tivéssemos aqui uma trena, nós iríamos ver que é a mesma medida, o mesmo espaço, tá certo? Agora nós vamos conhecer os múltiplos do metro, ou seja, aquelas medidas que são maiores que o metro. Aqui nós vimos as que são menores do que o metro, né? Que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Agora nós vamos para as que são maiores, começando pelo decâmetro. O decâmetro é quando a gente tem 10 metros, tá? A cada 10 metros nós temos um decâmetro. A cada 100 metros nós temos um hectômetro. E a cada 1000 metros nós temos um quilômetro. É importante eu dizer para vocês que as principais medidas que utilizamos são o metro, o centímetro, o quilômetro e ainda o milímetro, né? O decímetro, o decâmetro e o hectômetro a gente geralmente não utiliza muito, não veio falar muito. Imaginando que vocês tenham uma régua em casa, provavelmente muitos não terão uma fita métrica, tá? Mas imaginando que nós temos uma régua, eu queria propor a vocês que pensassem objetos na casa de vocês que podem ser medidos a partir de unidades diferentes. Por exemplo, se eu pego essa borracha, esse chaveiro, se eu tenho esse jogo, esse livro, se eu tenho esse canudo, se eu tenho essa fita, qual é a unidade que eu vou utilizar para medi-los? Metro? Quilômetro? Centímetro? Milímetro? E aí, o que é que vocês acham? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessas unidades de medida e a partir de agora nós iremos estudar através de algumas atividades, de alguns exercícios, as questões que foram explicadas aqui nesse vídeo, tá bom? Até mais!